Bom dia, irmãos, irmãs. Bom dia. Bom dia. E sim, né? Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, no capítulo 23. Nos aproximando do final do ano, neste último mês do ano, mês de dezembro, nós vamos refletir sobre atitudes que podem abençoar e atitudes que muitas vezes podem não abençoar. Portanto, é mês de balanço, é mês de reflexão, é mês também de preparação para novos planos, e precisamos deixar para trás aquilo que não nos abençoou, aquilo que não contribuiu neste ano que está findando. Então, segundo o livro dos Reis, no capítulo 23, eu convido os irmãos e as irmãs a acompanharem a leitura. Do verso 1 até o verso 11, segundo Reis 23, leitura do verso 1 até o verso 11. E para dirigir a nossa reflexão, eu quero dar um tema a esse tempo que vamos usar para meditação na palavra, chamando de despojando-nos do precioso entulho. Despojando-nos do precioso entulho. Segundo Reis 23, 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor: Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus fundamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu aquela aliança. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios. Essa expressão utensílio aí, né? Podemos pensar mobília ou imagens, símbolos, né? Que a gente poderia aqui traduzir no título da nossa reflexão, que eu estou chamando de entulho, né? Então no final do ano você vai dar aquela geral na sua casa, né? Na sua família, ou seja, nas coisas que você fez. Isso a gente chama de balanço, né? Na empresa é muito comum, mas irmãos e irmãs, na vida da gente, a gente precisa também fazer balanço, e é disso que nós vamos aqui refletir nessa manhã, tá? Então veja, a ordem que ele deu, verso 4: Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para quem? Para Baal, poste ídolo para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também aos que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor, no caso a igreja, né, o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual o queimou e reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual, que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. A todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Jeba até Berseba,
e derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre esse verso 10, que é terrível. E terminando no verso 11, também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, a entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Até aí, vamos mais uma vez nos dirigir a Deus em oração. Vou pedir à irmã Bina. Irmã Bina, vou pedir para você nos dirigir nessa oração, para a gente continuar a nossa reflexão. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, nós queremos, Pai amado, te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Amém. Senhor, se fosse para nós, se nos decidirmos agora para os nossos lares, Pai, nós já iríamos, Senhor amado, com uma coisa muito boa no nosso coração, mediante as louvores, as orações, Pai, as palavras que já foram lidas aqui. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nesse momento, Deus, continuar abrindo os nossos corações, Senhor, abrindo as nossas mentes, para que, Senhor, nós possamos, Pai, ser mais cheios da Tua palavra, Pai. Amém. Senhor, abençoa, Pai amado, a vida do reverendo Adilson, Pai, que ele possa, Senhor amado, mais desta vez ser usado pelo Teu Santo Espírito, Pai, para ministrar as nossas vidas, ó Deus. Te damos graças, ó Pai, por mais esta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Despojando-nos do precioso entulho. 3 palavras aqui, cada uma delas com bastante sentido, a partir do que nós nos dispusemos a fazer, meditando no capítulo 23, aqui, que acabamos de ler. A palavra despojar é uma palavra, primeiro, não é muito comum no português, né? Mas ao mesmo tempo tem um significado bastante forte, né? Então, por exemplo, despojar geralmente é despojar de uma função, é despojar de uma situação. E quando é feito despojamento, presbítero Milton, significa, por exemplo, despojamento de um pastor, uma coisa horrível de se fazer, é muito ruim, muito triste. Passei por isso uma vez apenas no presbitério, uma situação bastante constrangedora, quando você tem que despojar o ministro, ou seja, você tem que tirar aquela titulação dele, tirar aquele direito que foi dado honrosamente, né? Por exemplo, despojar um político que foi eleito pelo povo, e você vai e despoja por conta de algo que foi feito, ou de algo que não foi feito, mas existem os rigores da lei que você pode, por exemplo, configurada ali a causa, vai lá e despojar, tá? Então aplica-se esse verbo despojar em algumas situações, mas sem exceção, em todas as situações que se aplica o verbo, Liliane, despojar, é importante que se diga que significa, despojar contra a vontade do despojado, né? Olha que interessante. Então quem é despojado não é voluntário, ele foi despojado, ou seja, a sua vontade era continuar, mas a atitude, Débora, né, daquela pessoa, né, levou a que se fizesse ou se praticasse, né, esse verbo tão duro que é despojar, tirar aquela pessoa, né, da função ou da atitude para a qual estava designada. Segunda palavra, né, palavra preciosa, né, ou precioso. Então, já que é despojando-nos do precioso, então aí a palavra preciosidade, a gente fala, por exemplo, precioso é uma coisa que nos chama atenção. Então, por exemplo, precioso marido, né? Outro dia eu ouvi ele falar 43 anos de casado, né? Vai fazer, né? Então, dia 15 agora? Já está perto, né? Então, imagina, precioso esposo, preciosa esposa, né? Precioso ministério, né?
né? Preciosa filha, então é algo que a gente estima, então aí já é o contrário, é algo que a própria pessoa tem prazer em dizer, olha, isso é precioso. E a terceira palavra é entulho. Vamos juntar todas elas? Então despojar é fazer uma coisa que você não gostaria de fazer, mas alguém vai fazer, tem que fazer. Mas ao mesmo tempo, como é que a gente pode despojar de algo que é precioso? Né? Mas o que é precioso? É o entulho. Percebe a junção aqui das três palavras? Onde o senhor quer chegar, pastor? Eu quero falar disso com vocês aqui. Final de ano, irmãos e irmãs, é tempo, todos nós, é tempo de fazer balanço. As empresas fazem, entendeu? É muito comum, aliás, por lei, é obrigatório fazer, né? Os presbitérios fazem, tanto que é lá que se renovam os compromissos que terminam em dezembro, aplicando aí as regras para o ano seguinte. E irmãos e irmãs, na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, também precisamos fazer esse tempo de balanço, tá? O que é o balanço? Ou seja, a gente fazer ali uma revisão, Nicéia, de tudo que foi feito durante aquele ano. Isso é muito comum, aliás, não é só aqui desafio que o pastor está colocando, não. Isso é comum no mundo todo, isso é cultural. Na Ásia, por exemplo, alguns países asiáticos, né? Eles têm lá nos rituais, né, que eles fazem, que não é ritual cristão, né? Para cada ano do dia, eles colocam naquele ritual, eles colocam um tijolinho, né? Então, dia 1º, um tijolo, dia 2, segundo tijolo, e aí quando chega lá no final do ano, 365 tijolos, eles fazem ali, né, um tipo de uma fornalha daqueles tijolos, uma fogueira, oferecem ali, né, um tipo de holocausto, aí queima, e aí a desconstrução ou a destruição daqueles tijolos significa, olha, esse ano terminou, acabou, vamos lançar bases para um novo ano. Então dá a ideia também de balanço, ou seja, aquilo que foi feito, está feito. Então já que está feito, a pergunta é, trouxe resultado bom? Te abençoou? Abençoou o seu casamento? Abençoou sua casa, os seus filhos? Pensando em saúde, né? Ou seja, você ganhou peso esse ano, foi bom para você, né? O que o médico falou, né? Ou seja, fez os exames, dona Isabel, né? Fez os exames, olhou lá, levou para o médico, olha, você comeu muita gordura esse ano, olha, né? Nas finanças, percebe, irmãos e irmãs, pode ser brincadeira, mas é algo sério, tem que ser algo inclusive inteligente da nossa vida, né? Da nossa cabeça, fazer uma avaliação se aquele ano está terminando, porque irmãos e irmãs, aqui um detalhe, até tem alguns alunos que já têm acompanhado aqui o Facebook, já que me descobriram no Facebook, né? Se alguns estiverem ouvindo aí, durante a semana eles vão ver também, né? Então sabem que eu sou professor de história. A história tem 3 colunas, né? Que está vinculada ao tempo, passado, presente e futuro. A função do historiador é exatamente trabalhar com isso, passado, presente e futuro. O passado é aquilo que está feito, óbvio, os fatos. O presente é o momento que você está vivendo, portanto você está construindo coisas no presente que daqui a pouco vão virar passado, né? Então quando você estuda passado e presente, você chega à seguinte conclusão, nós estamos fazendo aqui, de janeiro, o pastor Adil chegou aqui, né? De janeiro até aqui, vocês foram desafiados lá em janeiro, fazer planejamento para 2022, né? Eu imagino que alguns de vocês foram desafiados e aceitaram o desafio. Então, terminado agora, né? Terminando os 12 meses, é hora desse pastor aqui convidar vocês a fazer esse desafio, aliás, fazer esse balanço, né? Aquilo que foi planejado e começou a ser feito de janeiro até aqui, eu imagino que se você percebeu que algumas coisas que foram feitas não foram boas, então passado foi feito lá, ou em março, ou abril, foi feito lá, agora em dezembro você está avaliando e falou, não deu certo, não foi bom, esse caminho não vai dar certo. Então é passado. No presente você chega à conclusão, não é bom. E o futuro? Bom, o futuro é o seguinte, é o seu alvo. O futuro é o seu alvo. Tá? Então fazendo o balanço, Bina, você percebeu que algumas coisas, alguns fatos que foram feitos, produzidos por você mesma, né?
não te abençoaram, não abençoaram o seu casamento, não abençoaram a sua casa, as suas filhas, a sua neta, ou seja, os sonhos que você lançou em janeiro para este ano, então por uma questão de inteligência, ou seja, você vai ter que deixar para trás. Ocorre que a palavra despojamento, que há pouco nós usamos aqui, pastor Alessandra, é um verbo que é aplicado contra a nossa vontade, tá? Então por que a gente tem que fazer isso? Né? Porque às vezes a gente não quer fazer, sabe que tem que fazer, mas não quer fazer. Por isso que quando vai pensar o político, né, o mesmo pastor que é despojado, a atitude dele é incondizente com a função que ele deve exercer, e ele não reconhece, ele não volta atrás, ele não abre mão daquela atitude. E como aquela atitude ou aquela condição é incondizente, né, com a vocação que ele deve exercer, então contra a vontade dele a autoridade vem e despoja, ou seja, tira, né, a autoridade dele de exercer o seu ministério, né? Por exemplo, quando existe internação compulsória, aqui em São Paulo, na capital de São Paulo, entra prefeito, sai prefeito, vem governador, sai governador, e o problema continua o mesmo, né? E aí tem muitas opiniões diversas sobre se aquelas pessoas que vivem em situação de rua, na Cracolândia, por exemplo, acometidas daquele flagelo que é a dependência química, a opinião é diversa sobre deve haver internação compulsória, ou seja, contra a vontade daquelas pessoas, né? Pastor, o que tudo isso tem a ver com o tema, né, do despojamento? Irmãos, às vezes a gente se acostuma em fazer coisa errada e tomar atitude ruim, e mesmo sabendo que é errado, a gente não quer abrir mão, né? Tem coisas que, né, que são assim, tem coisas que são assim. E aí eu convido você a refletir, por exemplo, sobre o tema que nós, né, colocamos, mas com base no texto bíblico, porque senão fica aqui a minha opinião e não a autoridade da palavra. Então vamos voltar para lá, vamos reparar um pouquinho. No primeiro momento que eu quero compartilhar com vocês tem a ver com a seguinte colocação, né? E quando é a tua família, família de sangue, quem vive com você, quando é a tua família que está produzindo esse tipo de situação que você não concorda, que você como servo de Deus, entendeu? Vê clareza na palavra e chega à seguinte conclusão: ora pois, é meu sangue, é da minha família, mas se eu não tomar uma atitude, daqui a pouco eu vou ser cúmplice, daqui a pouco eu vou perder minha autoridade diante de Deus, até mesmo para interceder por aquela situação, porque a minha omissão está passando a mensagem que eu concordo com aquilo, né? Bom, onde o senhor quer chegar? Vamos lá. O texto lido foi 2 Reis 23, mas como eu peguei só um pedaço da história, dona Isabel, vamos voltar um pouco para perceber em que situação chega a esse ponto de Josias tomar uma decisão radical. Ele vai fazer, Bina, na casa dele, no templo, ele vai fazer um balanço, e quando ele fez um balanço, ele pôde, por exemplo, verificar o que estava errado, o que estava muito errado, e o que tinha que ser interrompido, ou seja, despojado, exatamente naquele mês de dezembro, vamos pensar assim, porque virou janeiro, a situação não pode continuar. Então o balanço é isso, o que está errado encerra aqui, não repete em janeiro, porque virou janeiro, a chance de continuar, né? Portanto o futuro não será alterado. Passado, nós vimos, está errado. Presente, nós nos convencemos, de fato, está errado. O presente é, bom, então o que nós vamos fazer? Tá? Abre um pouco no capítulo 20, volta um pouquinho lá no capítulo 20, aí mesmo em 2 Reis. Então, no primeiro ponto que eu quero colocar para nossa reflexão é: e se a tua família te faz pecar? Se o teu marido, a tua mulher, os teus filhos, sangue do teu sangue,
gente que vive com você, está te colocando numa situação que você fala, eu não concordo, isso está errado, isso está afundando aquela pessoa que é do meu sangue, mas também se a gente continuar do jeito que está, vai afundar todo mundo, né? Bom, isso é balanço, irmãos, isso é despojar. Ou seja, você sabe que você não quer fazer porque é do teu sangue, é quem você tem muito estima, é precioso para você. Mas desculpa aqui a comparação, até porque eu estou falando no mundo geral, né? Mas e quando se torna, aquilo que era precioso se torna um entulho? De quem nós estamos falando? Nós estamos falando do pai de Josias, né? Nós estamos falando de gente muito próxima. Vamos lá. De quem é, por exemplo, a biografia? De onde vem Josias? Um detalhe para vocês, irmãos. Josias, Milton, é bisneto de Ezequias. Mas, bisneto de Ezequias, dona Isabel, mas é filho de Manassés. Vai percebendo, na mesma linhagem. Então você tem Ezequias, um rei tremendamente crente, uma bênção, dona Odete. Ezequias é um homem muito crente, né? Mas teve um filho chamado Manassés, que era o contrário, desculpa a expressão, até porque a Bíblia quase descreve isso com outras palavras. Manassés foi uma desgraça. Manassés foi capaz de queimar 2 filhos dele, oferecendo para as divindades deus Moloque. Imagina isso, você oferecer uma criança para ser queimada em holocausto a uma divindade. Aí você imagina, Niceia, né? A gente comparando questão de família. Você tem um pai, você tem um homem, que é Ezequias, servo de Deus, e não dá para ser servo de Deus na igreja e não ser em casa. A máscara em alguma hora cai, e cai mesmo, não tem jeito. Então imagina, era um homem crente em casa também. Mas, como a gente não tem controle, porque a salvação é individual, ele teve a infelicidade, eu falo isso com todas as letras, porque é o que eu acredito mesmo, ele teve a infelicidade de ter um filho, Josué, chamado Manassés. Manassés. Vamos ver o contexto? Capítulo 20. Segundo Reis, para você que acompanha em casa, Segundo Reis, capítulo 20, verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor. O profeta fala para Ezequias, que é um homem crente: coloca em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Verso 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. Então ele chora muito, chorou muitíssimo. Portanto, verso 6: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. É importante que você veja aí também comigo o capítulo 21 na sequência. Capítulo 21, verso 1. Você está aí? Amém? Olha, 21, capítulo 21, verso 1. Tinha Manassés o quê? Portanto, quando foi que Manassés nasceu? Cleide. Manassés nasceu dentro do prazo dos 15 anos que Deus deu para Ezequias, dona Odete. Vamos voltar um pouquinho. Nós somos presbiterianos e a gente tem por tradição a doutrina reformada, ou seja, aqueles que lá no passado fundaram a igreja evangélica, saindo da igreja católica romana. E um dos fundamentos básicos da nossa doutrina reformada, presbítero Milton, é a soberania de Deus.
A gente se incomoda com a soberania de Deus, porque assim, quando está difícil, você quer que faça a tua vontade. Aí você vai compreender, Bina, o uso que estamos fazendo do verbo despojamento, ou seja, que é contra a nossa vontade, né? Há situações, irmãos e irmãs, que não adianta a gente querer, né, tapar o sol com a peneira, como diz no interior, né? Não adianta. Quando Deus mostra para nós, não adianta a gente insistir. Então vamos recordar, Deus manda o profeta na casa de Ezequias e fala assim para ele: olha, se prepara que Deus vai te chamar. Ele tinha uma doença mortal. O que o senhor quer dizer, pastor, com soberania de Deus? Ora pois, Paulo fala em Romanos, capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Se são todas as coisas, por que você vai incluir ou excluir algumas coisas? Por exemplo, aparece um câncer num crente. Quantos? Todos nós estamos sujeitos a isso. Você seria capaz de falar assim: eu glorifico o teu nome, Senhor, com esse câncer? É absurdo a gente falar isso, né? Mas se esse câncer tirar a sua fé, e você começar a contradizer Deus, significa que esse câncer é maior do que a sua fé em Deus. Vai te matar. O câncer pode te matar, e você corre ainda o risco de não ir para o céu. Então Deus vai na casa de Ezequias e fala assim para ele: ó, se prepara, o Senhor vai te chamar, essa doença vai te matar, né? Ezequias fica o quê? Desesperado. Você leu comigo aí, verso 2: virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor dizendo: Senhor, o senhor está enganado. Não, pera lá, acho que o senhor bateu na porta errada. Eu sou teu servo, eu sou íntegro de coração, eu sou temente ao Senhor, eu ando de acordo com o teu propósito. Deus talvez pudesse dizer assim para ele: mas e quem diz que está errado? Está certo, e foi por isso que você chegou até aqui, honrando o meu nome, glorificando o meu nome. A sua missão terminou. Mas não. Sabe o que acontece? Ele não tinha filhos, e bateu uma vaidade no coração. Isso não está no texto, a gente interpreta nisso aí. Bateu uma vaidade no coração. Poxa, eu vou morrer e não tem nenhum descendente para continuar o reino. Mas o reino é seu ou é de Deus? Né, pastor Alessandro, que sempre fala, né? Em casa a gente comentando sobre a igreja. A igreja é sua ou é do Senhor? Você quer ficar preocupado com a igreja mais do que Deus? Deus sabe o que está fazendo com a igreja. Então apareceu o problema, você vai glorificar Deus com o problema. É difícil? É, mas é o que Deus está falando. Prepara a tua casa que o Senhor vai te chamar. Não, Senhor, não, espera um pouco. Ah, então é para fazer a sua vontade, não a minha? Então tá bom, vamos fazer a sua vontade, dona Débora. Vou te dar mais 15 anos. Não o que você quer? Você não quer viver mais? Deu. E aí vem o que está registrado na sua Bíblia aí, para não dizer que é só na minha. Está na sua Bíblia aí, né? No capítulo 21, tinha Manassés, vamos ler todo o texto? Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Imagina, gente, 15 anos a mais que Davi. Seu Geraldo, Davi foi o rei segundo o coração de Deus. Ele reinou 40 anos em Jerusalém, Israel, e foi uma bênção. Agora você imagina Manassés, de novo, né? Uma tragédia, e reinou 55 anos. Tente imaginar a quantidade de maldade que esse homem não fez. Vamos ver um pouquinho o que ele fez? Está registrado aí, verso 2: fez ele, Manassés, o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Então Deus expulsa tudo, Deus limpou o templo, deixou tudo maravilhoso, está pronto, está bom. Aí vem Manassés e faz o que? Verso 3:
tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Ou seja, vamos parar um pouquinho aqui, faz uma pausa. Toda a honra, dona Isabel, a glória, a fidelidade que o pai Ezequias construiu, ele vai ter um filho mais tarde, que poderia não ter, se tivesse atendido o propósito de Deus, se tivesse glorificado a Deus com aquela enfermidade que era mortal. Ele não foi capaz de fazer isso, dona Maria Conceição. Ele pensou na vaidade dele: eu vou morrer e não tenho um sucessor. Portanto, tudo que ele construiu com honra e glória ao nome do Senhor, mais tarde, Cleide, veio o seu filho e destruiu tudo. Tudo. Poderia ter evitado isso, se agora, como nós estamos fazendo um balanço da sua vida, ele chegasse à conclusão: obrigado, Deus, por tudo que o Senhor me permitiu construir. Obrigado porque eu pude honrar o teu nome. Obrigado porque eu envelheci, agora sou um homem já idoso, não tenho sucessor, mas eu envelheci andando nos teus caminhos, ao passo que muitos antes de mim não fizeram o mesmo. Profanaram o templo, envergonharam a tua palavra, mas eu, por tua graça, me mantive no caminho. Então, fazendo balanço, poderia terminar dizendo, né, Niceia: obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Eu termino este ano, eu termino agora a minha vida glorificando o teu nome, ainda que não tendo herdeiro, ainda que não tendo filho, mas até aqui ajudou o Senhor, por isso eu louvo o teu nome. Mas não, ele vai brigar com Deus, vai: Senhor, o Senhor não está errado, está faltando uma coisa, o Senhor não foi bondoso comigo, faltou um sucessor. Percebe que a gente tem uma facilidade, irmãos e irmãs, de reconhecer esse Deus que é soberano, que tudo pode e sabe todas as coisas para nós, sobre nós e para nós. Deus sabe o melhor para nós, mas nós temos mania, como um filho muitas vezes mimado, como criança, né? O meu não é diferente, né? Toda criança, se a gente não ficar esperto, porque é facinho de mimar, né? Até porque é gostoso, né? A gente perde o controle fácil. A gente tem muita mania de esquecer que Deus é quem está no controle. A gente quer estar no controle o tempo todo. Por isso a expressão do verbo aqui, despojar. Irmãos e irmãs, há situação que é contra a nossa vontade, mas tem que ser feita. Você concorda comigo? É difícil. Mas tem que ser feito. E se não for feito, é como torneira ligada, né? Ou vazamento. Se não for feito, toda a casa, entendeu? Vai inundar. O que antes poderia perder um, você pode perder todos. Tem que ser feito. Porque o passado, né? No presente, serve para a gente fazer o quê? Avaliar e fazer o balanço. Está errado. E o futuro não foi feito ainda. O futuro será feito. Só que se ele for feito com o mesmo material que o passado foi feito, o futuro, irmãos e irmãs, isso é questão lógica. O futuro será semelhante ao presente e ao passado, ele não será alterado. Ele não será alterado, ele nem foi fabricado ainda. Mas o material que eu vou usar para fabricá-lo, se for o material do passado, o futuro será igual. Isso é lógico. Não será alterado. E há um texto aqui que eu sempre, né, gosto de lembrar, Josué. Você está aí no 21, todos vocês estão no 21, 2 Reis 21, veja o verso 14. Eu vou ler o verso 10, pela sua reação, e o verso 14. O verso 10: Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo: visto que Manassés, e vai falar os males que ele fez, né? Agora verso 14, abandonarei o resto da minha herança, entregá-lo-ei nas mãos de seus inimigos, servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos. Ou seja, por causa de um rei idólatra que vocês não despojam ele, todos vocês vão perecer.
E o que é abandonar ali, né? Ou seja, Deus retira a mão, Nicé, que eu já falei tantas vezes aqui, bênção é mão estendida, né? Agindo eu, Isaías 41, né, pastor Alessandro? Agindo eu, quem impedirá? Mas por quê? Porque ele está agindo, a mão está estendida. Agora, quando ele tira a mão, aí, amigo, vai por conta própria. Quando ele tira a mão, aí é só misericórdia. Então ele fala: eu vou abandonar, vou deixar vocês por sua própria sorte, porque vocês não aceitam o quê? Que eu esteja no comando. Vocês querem estar no comando. Por isso eu concordo 100% com você, Nicéia. É ruim? É muito ruim. Está errado? Está errado. O duro é fazer. O duro é fazer, mas tem que ser feito. Se não fizer, a gente pode comprometer outras pessoas, já que estamos falando de família, pode comprometer a nossa saúde física, como compromete, mental, emocional e também espiritual. Né? Um pouco mais adiante, ainda no 21, 19, verso 19 a 23. Bom, veja só, se eu falei que Josias era bisneto de Ezequias, ele era neto, falei errado, né? Ele era neto de Manassés e filho de Amon. Então vamos pensar aqui na nossa lógica: passado, presente e futuro. Ezequias, um rei segundo o coração de Deus, ia morrer sem sucessor. Aí ele implora a Deus e tal, e chora, reclama. Deus tá bom, deu 15 anos, passaram 3 anos do tempo de lambuja que Deus deu, né? Você vai ter mais 15 anos, beleza. No terceiro ano, ele teve Manassés. Manassés foi o que foi. Manassés reinou 55 anos, fez toda aquela tragédia. E dos filhos dele, um chamava-se Amon. Quem foi Amon? Portanto, neto de Ezequias. Então, Nicéia, rei crente, Ezequias quis dizer para Deus como é que ele deveria governar, né? Aí Deus permitiu, veio Manassés. Manassés, aquela desgraça. Manassés teve um filho, e esse filho foi quem? Foi Amon. Melhorou? Não, piorou. Pode piorar, pastor? Pode. Então, Nicéia, o futuro vai ser melhor? Vai, pode ser melhor. Desde que agora em dezembro, né, Milton? Nós estamos falando. Você fez o balanço, o que você constatou? Quando você fez o balanço, qual foi a conclusão que você chegou? Pastor, tem que fazer mudança. Tem que fazer mudança? Tem. Vai fazer? Então. Então, para fazer eu vou ter que desagradar pessoas. É? Mas quem você vai agradar? Não, vou agradar a Deus. Então você está no caminho certo. Sabe por quê? Foi um conselho que o próprio apóstolo Paulo deu. Importa agradar a quem? E não a quem? Mas a gente não quer agradar sempre. Não, mas é meu filho. Não, pastor, é meu marido, sabe? É meu marido. Não, é meu pai. Não, é minha mãe. É um netinho, né? Bom, é para o bem, em todos os sentidos, é para o bem deles. Eu poderia falar desse tema aqui, irmãos, durante muito tempo. Foi a mesma palavra que Deus disse para Abraão: larga o teu pai em Ur, larga o teu pai, larga a tua mãe, larga a tua família, que eles não vão te permitir, não vão te ajudar, não vão te permitir, né, andar no caminho que eu estou preparando para você. Pastor, mas Deus separa a família? Quantas vezes ele fez isso? Quando ele chama um missionário, a primeira coisa que ele tem que fazer, quando Deus chama um missionário, primeira coisa que o missionário tem que fazer é despegar de pai e mãe. Jesus falou isso em Mateus de forma clara. Vamos conferir o texto? Abre lá comigo, Mateus 10.
Mateus 10, 2 versículos só. Leia aí, Cleide, por favor. Mateus 10, versos 37 e 38. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Mais claro do que isso, só o Espírito Santo para abrir a nossa cachola aqui e colocar lá dentro, né? Mais claro do que isso não tem, não há, né? Bom, então qual foi a atitude de Ezequias, de Josias, né? Uma atitude radical. Não vou deixar virar o próximo ano do mesmo jeito. Eu vou tomar uma atitude, né? O que ele fez? Você está lá comigo? Rapidinho, 2 Reis 23, o que ele faz, né? Verso 4, ele é de autoridade. Gente, compete a você fazer. Se é você que está sendo mostrado no seu coração por Deus, pela palavra, você está vendo a coisa errada, você tem autoridade de mudar, entendeu? É sua tarefa, não é de mais ninguém, é sua tarefa. Então aquela tarefa, dona Isabel, competia ao rei Ezequias. Ou ele continuaria agradando gente da família, um monte de gente, né? Gente importante, autoridades, sacerdotes, porque estava todo mundo ganhando com aquela situação. Só que ele estava incomodado. E quando você vai ler o capítulo inteiro, você vai perceber que eles foram fazer uma reforma no templo e encontraram uma unidade da escritura lá, estava debaixo dos escombros. Ou seja, há muito tempo, seu Geraldo, eles estavam conduzindo o templo de acordo com aquilo que eles já sabiam, e não pela palavra. Aí, Bino, o sacerdote vai lá fazendo uma reforma no templo mesmo, mexendo parede, quebra aqui, quebra ali, tal, pinta aqui, ali, não sei o que. É isso que eles estavam fazendo. E nos escombros, em algum lugar, você imagina onde estava a palavra de Deus, né? Encontraram um exemplar da palavra de Deus. Entregou para o sacerdote, ele olhou para aquilo e começou a comparar, dona Odete. E ele entra em desespero. E por que ele entra em desespero? Porque ele olhou para aquilo que eles faziam no templo e olhou para aquilo que dizia a Escritura. Fazer uma pausa aqui. Sabe o que eles faziam no templo e achavam que estava certo? Sabe por que achavam que estava certo, Niceia? Porque nunca mais tinha conferido na Bíblia o que é certo e o que é errado. Vai passando o tempo, é como brincar com aquele, como é que fala? Aquele telefone sem fio. Brincadeira de criança, né? Antiga. Você fala uma palavrinha aqui, ó, ela vai. A hora que chega lá no último, saiu aqui abacate, terminou lá, telefone. Então, sabe o que eles faziam no templo? Eles traziam as eiras, ou seja, quando você colhe o arroz, o feijão e faz aqueles montes assim, eles traziam para dentro do templo, chamavam as mulheres jovens e virgens para ter relação sexual em cima daqueles alimentos, né? Porque acreditavam que a fertilidade das jovens passaria para as colheitas ou para aquele mantimento, e as próximas colheitas iriam bombar. Eles faziam isso dentro do templo, oferecido o quê? Ao deus Baal. Então, imaginando o futuro, querendo ter uma colheita melhor, eles atendiam o que uma divindade dizia que tinham que fazer, ou seja, a prostituição cultual. Faziam isso dentro do templo e achava que estava certo. Mas por que achava? Porque lá várias décadas e décadas atrás começaram a fazer, ninguém contestou, percebe? Sabe que está errado, mas não muda. Lá na frente, daqui 40 anos, vão achar que está certo, porque não tem um elemento comparativo. Então, recapitulando, é isso que Josias fez. Quando encontraram a Bíblia nos escombros e começaram a ler, Josias, Milton, tem uma atitude radical, sabe se despojar, né? Mandou se livrar de todo aquele entulho, tirou tudo de dentro do templo, botou para fora,
mandou o sacerdote embora. Desculpa a expressão, que é bíblica, mas é pesada, né? Ele mandou matar todos os pastores, sacerdotes que eram o quê? Idólatras, que não tinham compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. Ou seja, se não fizesse aquilo, gente, o futuro seria exatamente igual. Por quê? Porque é no presente que você tem a oportunidade de fazer mudança. Então, balanço é isso. Balanço é isso. Então, o que ele faz? Verso 4: deu ordem ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes da segunda ordem, aos guardas da porta, que tirassem do templo. E aí é bom que você pode conferir, né? Estava dentro da igreja. Tira do templo todos os utensílios que tinham feito para quem? Olha para quem estava sendo feito o culto. Para Baal. Dona Isabel. Não adoravam mais a Deus, né? Então, como é que nós queremos a bênção do Senhor, a proteção do Senhor, a misericórdia do Senhor, se nós sabemos das coisas erradas que estão acontecendo, daquilo que Deus contraria, e a gente não faz nada? A gente acaba se compactuando, né? Sendo cúmplice. Deus faz o quê? Ele tira a sua mão e fala: pode continuar. Tem um texto em Joel que ele fala, né? Que as vossas, Isaías, né? No capítulo 1, as vossas orações, né? Não passam. A minha mãe falava, né? Oração que não passa do teto. Dona Isabel falou isso para você, Cleide? Qual mãe crente que não falou isso, né? Sabe aquela oraçãozinha que não passa, dona Débora? Não passa do telhado, né? Em outras palavras, o profeta Isaías falou: vocês oram e eu não os ouço. Eu não ouço vocês. E por quê? Porque as mãos de vocês estão cheias de sangue, ou seja, vocês não mudaram de atitude, continuam do mesmo jeito, mas mesmo religioso. Então aqui tinha templo, tinha culto, tinha tudo, mas também tinha aquilo que Deus abominava, né? Então permaneceu lá, mas fora do que? Do propósito de Deus. No capítulo 22, no versículo 13, no versículo 13, no 22, segundo Reis, já estamos terminando. No 22, versículo 13, diz assim: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Ou seja, antes de tomar a atitude que Josias tomou, Bina, ele foi consultar uma profetisa que ele confiava. Essa profetisa chamava-se Hulda. Aí chegam lá, contam a situação para ela, ela fala: eu vou falar com o Senhor sobre esse livro. E aí Deus durante a noite fala com ela. Ela fala assim: olha, tudo que está nesse livro, olha que coisa linda, gente, tudo que está na palavra de Deus, ou você bota em prática na tua vida, na tua casa, na tua família, ou então, filho, vai ser segundo o que você quer, e não o que Deus quer. Então, irmãos e irmãs, terminando, balanço é isso. Dezembro é mês de balanço, é mês de avaliar o que foi feito durante janeiro até aqui. Gente, o que deu certo, você vai glorificar a Deus, porque teve a permissão do Senhor, né? Agora, o que não deu certo, não adianta insistir. Senão dezembro do ano que vem, se for eu que estiver aqui, porque a gente nunca pode dizer, né? Permitindo Deus e o presbitério, a gente estará aqui. Então, talvez no balanço do ano que vem, de dezembro de 2023, talvez você levante a mão e fale: pastor, o senhor esqueceu, mas eu não esqueci não. Lembra aquela palavra de um ano atrás? Ela falou comigo, e eu tive coragem, mudei algumas coisas lá em casa, agora eu quero dar o testemunho aqui. Glória seja dada a Deus. Amém, irmãos? É isso, né? E aí o que é bom é que tem que ser a palavra de Deus para falar com você, não pode ser eu, né? Tem que ser ela. Agora, quando ela falar, não seja teimoso, porque senão em dezembro do ano que vem, né,
Porque o material que a gente fez no passado, né, ele pode contaminar o material que a gente vai fazer no futuro, né? E o futuro só se faz aqui, ou o futuro se encomenda no presente, né? O último texto que eu quero compartilhar com vocês, irmãos, ainda temos 7 minutinhos. Abra lá comigo, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Para você ver, né? Nós vamos sair do Antigo Testamento de muito longe e vamos lá para o Novo Testamento no final da Escritura, para você ver que o conselho não muda, né? É a mesma coisa. Portanto, para nós, hoje aqui, 2000 anos depois, a mensagem continua exatamente a mesma. Apocalipse 2, do 18 e seguintes. Apocalipse 18, 18, 2, Apocalipse 2, verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então, assim, é tipo o italiano, Milton. Você já ouviu falar da cultura italiana? Não sei se o irmão é assim, né? Mas diz que o italiano é assim. O italiano, quando ele tem uma crítica para fazer, os bronzados também não sei se é assim, né? Quando o italiano tem uma crítica para fazer, ele vai fazer, só que ele começa te elogiando, né? Não sei se vocês são assim, né? Então o Apocalipse começa com essa cultura, né? É o seguinte: tem muita coisa boa que vocês fazem. Vocês não estão tudo errado, não. Como na nossa casa, quando a gente fez o balanço, né, de janeiro até aqui, nem tudo está errado, dona Débora. Tem muita coisa que a gente acertou. Ótimo, maravilha, dona Odete. Deus seja louvado por isso. O que está certo, mas Deus não está te falando do que está certo. O que está certo você tem que continuar fazendo. É bênção. A palavra é só o quê? É o que está errado. É só o que está errado, tem que ser mudado. Então ele fala: olha, eu conheço as tuas obras. Olha que coisa linda no verso 18, ele falando para a igreja de Tiatira, né? Para a igreja inteira: eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, dona Conceição, Maria Conceição, o teu serviço, a tua perseverança, inclusive as últimas coisas que você fez, eu conheço, são muitas coisas, e está tudo certo, isso é maravilhoso. Agora, apesar de você fazer muitas coisas certas, isso não te habilita a continuar fazendo o que está errado. Não é o mesmo que foi dito por boca de Ezequias a Deus naquela oração: ó Senhor, eu sou teu servo, eu sou íntegro, eu ando nos teus caminhos, Vera Mantovani, eu faço a tua vontade. Maravilha, louvado seja o Senhor por isso. Mas Deus poderia dizer assim para ele: olha, mas o desejo do seu coração está errado. Em outras palavras, você está querendo dizer para mim que se você, por não ter um filho, o meu reino ficará desgovernado? Por isso você precisa de um sucessor? Ele não falou para Deus, mas estava no coração. Como Deus conhece os nossos corações? Tá bom, você quer mais anos de vida? Eu te dou. Pronto. Não vamos voltar ao texto, né? Já foi lido. Então, verso 20. Apesar de você estar fazendo coisas certas, Deus está dizendo para você: olha, um curtir no Facebook, né? Deus está curtindo, está certo, maravilha. Mas Deus vai mostrar para você: vamos lá no que está errado. Ele vai mostrar. O que está errado? Verso 20. Tenho, porém, contra ti, você está tolerando o quê? Essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, apesar, igreja, de tanta coisa certa que você está fazendo,
Tem uma errada que você está fazendo que, não dá para tolerar. No balanço que você está fazendo agora, você precisa o quê? Despojar isso. Você precisa estancar essa ferida. Porque senão daqui a pouco, se você continuar, até o que você está fazendo certo, vai começar o quê? A perder o controle. Tá, quem era essa profetisa? Vamos pensar na autoridade pastoral, tem ali um pastor que, para encher a igreja, né? Vamos deixar aqui uma determinada pessoa, que pode ser homem, pode ser mulher, viu? Nada contra. No caso aqui era uma mulher. Estava ensinando ali o quê? Doutrina que não era da vontade de Deus. De novo, prostituição espiritual, aquelas coisas malucas lá do Antigo Testamento. Você está tolerando isso na igreja só para ficar mais popular? Para encher a igreja? Você precisa de coisas erradas, absurdas, de idolatria, para encher a igreja? Bom, se o preço é esse, então, boa sorte. Só não conte comigo. Então, o italiano falando, tem muita coisa boa, parabéns, viu? Muita coisa boa você está fazendo, mas você está tolerando algo que eu não tolero. Na oração, né, seu Geraldo? Deus dizendo isso para a igreja de Tiatira. Tem muita coisa boa que você está fazendo na igreja, mas tem uma que eu não tolero. Corrija isso, ou, porque é assim que o Apocalipse fala, né? Corrija isso, ou, né? Vamos ver, verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer. Oh, meu Deus do céu, isso aqui é muito didático, né? Olha só, de janeiro até aqui, você teve 1 ano para botar isso em ordem. Você não botou? Agora é o seguinte, vai virar janeiro. Se continuar, bom, daqui a pouco o resultado vai chegar. O boleto sempre chega, né? 22. Eis que a prostro de calma, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que, o quê? Que ela incita. Matarei os seus filhos. Todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo o quê? O que você está fazendo? Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que está certo, verso 25, né? Tão somente conservar o que tendes até que eu venha. O que está certo, igreja, está certo. Glorifica o nome do Senhor. O que está errado, não é porque Deus é bravo. Oh, mas Deus é duro. Não, o que está certo, está certo. Louvado seja o Senhor. O que está errado, muda. Muda. Não dá para reclamar de Deus. Não, ele fala, o que está errado, muda. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, né, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? É conselho do Senhor, irmãos, que nós podemos de forma clara e objetiva pensar aqui, essa igreja pode ser a nossa própria casa, né? O nosso casamento, a nossa família, os nossos bens, a forma com que a gente organiza e administra a nossa casa. O que está certo, glorifica o Senhor, continue fazendo. O que está errado, arrepende, reconhece, tem humildade e fala, Senhor, vou parar aqui no projeto, termino agora em dezembro, não vou virar janeiro com a mesma atitude, porque senão, no final, o resultado será o mesmo. Vamos orar? Obrigado a vocês, irmãos, que conosco estão aqui, a vocês que nos acompanharam de casa, Deus também os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo precioso, passando na Tua presença, meditando na Tua santa palavra, que ela própria, no poder do Teu Santo Espírito, esteja, Pai, causando em nós, despojando de nós, aquele lixo, aquele entulho, ó Pai, que nada edifica, que nada abençoa, e que possamos, Pai, firmados na Tua palavra, iluminados pelo Teu Santo Espírito, virar, ó Pai, o ano em janeiro, um novo tempo, Senhor, continuando a fazer aquilo que glorifica o Teu nome.
mas aquilo que não te glorifica, Senhor, que possamos deixar para trás no esquecimento da história. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus, nosso Salvador bendito. Amém. Deus abençoe a todos vocês, irmãos e irmãs, em nome de Jesus.